ela aparecer aqui, época de eleição, pra pintar pra seria prédio. soltar fogos. Pra Seria soltar bem bacana fogos. a gente estar ouvindo, não só sobre esse assunto, mas visão política dela. Então, e ficou feião, que ela quis. Gabriel. Se não mexe vamos jogar com uma isso, bola. não. Ô, Gabriel. Amanhã a gente conversa no gabinete. Gabriel. Vem cá, Gabriel. Gabriel, não. Vamos botar aqui ao vivo. Comigo eu vou botar ao vivo. Aí ela ficou doida, mano. Então, assim, Mas e assim, aí no dia seguinte, não vem com uma proposta concreta, porque ele não era só youtuber de 400 mil reais por mês. Ele era parlamentar já. Mas a função do parlamentar que ele é fiscalizar. Então, fiscalizando. e propor soluções. Mas quais entendeu? soluções? O vereador ele tem que alimentar a lei orgânica, que é acrescentar. Uma vez estava estudando sobre isso, que um dia eu pensei em me candidatar a vereador. Qual a função do vereador? Ele fiscaliza e ele alimenta a lei orgânica. Esse negócio de alimentar a lei orgânica aqui é muito complicado. Então, alimentar a lei orgânica é no sentido de propor soluções. Então, mas é o por que ele está exemplo, falando. Ó, se você é associado a um plano de saúde e sua filha tem um problema neurológico e ela, de repente, sei lá, entrou em estado de convulsão, você não sabe qual é o pronto atendimento médico que tem lá um neurologista de plantão para atender ela? Por que isso não funciona no Rio de Janeiro? Uma coisa Qual é a legal. proposta para isso? Não, mas... Porque assim, por exemplo, todos os políticos que eu admiro, é exatamente isso, olha só. Tá aqui o problema e a solução para isso é essa. Então. E o dinheiro tem que vir daqui para resolver. E quando ele não faz, só para terminar. E quando ele não tem essa postura posterior, me denota lá na ocasião que é um povo na TV do Wagner, quando o Wagner Monte saiu. Entendeu? Um cara que só quer explanar o problema, mas não propõe solução. E ele, no poder, ele não apresenta a solução, porque imagina se ele consegue cooptar o presidente da Câmara de Vereadores, fazer o prefeito implementar uma verba para colocar um aplicativo para poder botar o SUS da prefeitura funcionando conforme as melhores práticas do HNS inglês. Mas isso que você falou aí, o cara chegou lá... resolveu, cara. Eu ia sair na rua Gabriel Monteiro para bandeirinha. Aí o segundo aspecto que eu queria falar, falei do primeiro, esse é o segundo. E o segundo aspecto é que o poder corrompe, né? E ele foi vítima do próprio veneno. Perdeu a noção. Assim, pulando da água pro vinho, um outro caso parecido foi só para finalizar, um erro não justificou. Claro que não. Mas assim, entendeu? Ele pode ter sido muito legal, eu também seria. Ele fiscalizou coisas maneiras. Eu seria muito a favor de que algum outro pegasse o gancho dele para continuar. Não, tá falando mas o que ele tá falando, traduzindo o que ele tá falando para quem tá em casa aqui, talvez não entenda as nossas elucubrações. O que ele tá falando é o seguinte: o Gabriel tá acusando, o Gabriel tá apontando os erros que existem, mas não tá trazendo solução. Não tá dando por que ele tá falando? O Gabriel tinha que ir lá um dia, denunciar daquilo tudo, e no outro dia formulado uma lei, para alimentar a lei orgânica, aquele baralá todo lá, mas que chegasse para o dia e falasse assim, olha, eu vim aqui, eu fiscalizei, a solução é essa, e tá apresentada lá na Câmara, e não tá andando. Então, vocês têm que cobrar. Segundo ele... por aí também. Mas pelo menos ele está fazendo alguma coisa, os outros não estão fazendo nada. Não, eu vejo muito que o vereador indo para a escola arrebentada, hoje eu não vejo nenhum, então depois você me mostra. Porque assim, quantos vereadores tem no Rio de Janeiro? O povo acho que é 51. Então você só conhece Gabriel Monteiro. Não, eu não. Segundo Gabriel Monteiro... A realidade é essa. Fábio, segundo o Gabriel Monteiro nas redes sociais dele, segundo ele tem apresentado propostas, mas que nada anda. Então vamos trazer então outro dia. Aproveita a mídia para poder falar. Ele teve 15 minutos na Rede Globo. Mas a Rede Globo também foi orientada ao que ela queria. O cara não pode falar. Tá aí a nossa gestão. Cara, tá só. Independente de qualquer coisa, nada da Globo. O Gabriel Monteiro, até o Lula, se botar na Globo, tô fora. 20 milhões de acessos. Mas ele botou na mídia dele lá outras coisas. Uma sugestão pro Gabriel Monteiro, cara. Se você tiver ouvindo a gente ou algum dia assistir... Não vai, o sistema vai liquidar ele. Pega os seus projetos... Isso aqui compartilha em 5 minutos, cara. Peraí, pega os seus projetos enquanto vereador... Todos, Pega todos eles, cara. Mesmo aqueles que foram recusados ou engavetados ou embargados... E bota para todo mundo ver. Bota nas suas lives. Bota tudo ao vivo. Todos os projetos que você fez. É isso aí. Todo mundo vai ver o que está sendo feito. Igual agora mudando... Ou vai ser mais um. Pra gente dar outra pincelada, né? Que provou do próprio veneno. Eu não gosto muito dessa frase. Mas quando a Mamãe Falei começou,
Mamãe Falei, como é que eu vou dizer? A juventude... Tocava a gente, né? A juventude entrando no poder, A gente trazendo uma gostava visão do nova. Mamãe Falei pra caramba. Primeira oportunidade da sua piada, ele fala besteira. Ô, Poto, agora aqui, eu não sei até que ponto... A sociedade não aceita mais isso, né? É o que a gente estava conversando agora há pouco, né? A gente, que coisa fantástica. Foi igual do Monark, né? Foi igual do Monark, por exemplo. Tem coisas que você, é óbvio, tem um milhão... Não chega a ser igual pela gravidade do que é falar. Não, igual que eu digo assim, querer falar o que você quer falar, independente do que as pessoas que vão estar do outro lado ouvindo vão pensar. Ah, tá. Achando que todo mundo vai entender da melhor forma possível. Não, o Monark é o seguinte, eu sou fã do Flow, o Monark é um cara, pra mim, muito inteligente, como é o Igor. Eu sou fã do Flow, né? O Flow, eu quando era mais novo, eu tinha sonho em trabalhar no Pânico, até tava falando pra ele, meu sonho era trabalhar no Pânico. Sempre quis trabalhar no Pânico, sempre quis ter voz, e o Pânico era... E até hoje é. Daqui a pouco eu vou pra casa e vou assistir o Jovem Pan News e o Pânico. Eu gosto muito de ouvir o pessoal do Pânico. Mas assim, falando do Monark e do Igor. O Monark tem uma bandeira. O Emílio, né? Do Pânico é o Emílio. O Monark tem uma bandeira, ele quer legalizar a maconha. Assim, não é que ele quer legalizar sim, ele fuma ao vivo, pô. Não, sim, mas assim, o Monark tem uma bandeira. Qual é a bandeira do Monark? Na cabecinha dele, que é uma cabecinha muito inteligente, por muita gente que pessoas, eu tava falando com o Vinícius sobre isso. É igual, agora ficou gostoso, agora virou geral. Tava falando do Monark, do Igor, tava falando daquele menino que tem 50 milhões aí, do Whindersson Nunes, do Felipe Neto. Eu posso não concordar, eu posso não pensar como o Felipe Neto, não posso concordar com as coisas que ele fala ou não, ou com o Whindersson Nunes, enfim, eu não conheço os caras, não sei. Mas eu não posso negar que os caras são gênios. Porque o Felipe Neto, o Whindersson Nunes, o Monark, o Igor, o pessoal do Podpah também, os meninos, e outros conseguem manter a gente e milhares de pessoas assistindo ele durante horas. E às vezes a conversa nem é interessante, mas a galera fica assistindo. É legal. O Felipe Neto e o Whindersson tem 50 milhões, sei lá, de inscritos. O Whindersson é mais humorista, né? Eu sei, mas assim, as pessoas vão assistir ele por ele. Eu não sei nem o que o Felipe Neto vai falar hoje. Mas quando ele abre a live, ele derruba, ele tem mais ibope que a televisão. Então não tem como eu falar que o cara desse é um gênio. Porque ele tem A minha mulher não me atura meia hora, pô. Eu tô aqui falando com vocês há 4 horas e o cara, 50 milhões de pessoas ouvem o cara falar. Então o cara é um gênio. Eu posso descontar de um monte de coisa. Sim. Agora sim, então... a gente está ao vivo há 1 hora. O lance do Monark. Com 30 pessoas ao O lance do Monark, na cabeça dele, tudo deveria ser permitido. Possível. Eu entendi isso. Porque o cara teve uma live de 4 horas. É óbvio que ele não é nazista. Óbvio que ele não queria falar que nazismo, nada disso. Porque ele queria dizer que, independente da imbecilidade que fosse, na cabeça dele, todo mundo deveria ter o direito de poder fazer. Como ele citou lá na Constituição Americana, que eu não sei, eu não me lembro agora qual que é aqui. Pode ter um partido nazista. E aí você, meu irmão, vai responder, e amém. Que seja preso, cadeira elétrica, e conforme a Constituição de cada estado americano lá, traz as respostas para as questões que são apresentadas. Mas a sociedade alemã, por exemplo, onde sofreu diretamente com o nazismo, já é organizada extremamente diferente quanto a esse ponto de vista, nesse sentido, porque... Mas deixa eu terminar. Mas o que acontece? É exatamente isso. O nazismo ele se colocou de uma forma lá na Alemanha, em que depois que eles tomaram o poder, eles mesmos chegaram à conclusão que nos deram liberdade de expressão para expressar o que a gente defende, e hoje a gente está colocando em prática o que a gente defendia. Mas assim, é devastador. Mas o lance do Monark não era esse. O lance do Monark é o lance da maconha. Então, tipo assim, tudo que ele fala, tudo que ele fala... perspectiva. Tudo que ele... Isso é uma leitura que eu faço como ouvinte. Tudo que ele fala, na minha cabeça, ele está querendo levar ao brasileiro aqui a uma reflexão sobre a questão da maconha. Sim. Sobre a legalização, essa discussão. Então, quando ele fala que acha que as pessoas têm o direito de falar o que quiser, e pá, que eu até acho que as pessoas têm que ter a democracia, isso. Não estou falando da questão de partido nazista.
Pra mim, Mas, cara, o comunismo foi tão mal pro mundo quanto o nazismo. Nem foi, né? Quem Porque morou, se você for ver quem o manifesto existiu, comunista, o quem comunismo existiu, não foi nem. o Não chegou a ser implementado em lugar nenhum. mas do a mundo, ideia né? matou tão quanto. Todos, pra mim, são uma... E se a gente for entrar nessa vibe aqui, cara, o ser humano ele é destrutivo.